Jornal 2 Pontos de hoje foi até o estúdio do fotógrafo Gentil Barreira para conversar com ele e com sua esposa, a curadora Patrícia Veloso. Gentil Barreira estudou arquitetura e urbanismo em São Paulo, realizou diversas exposições fotográficas individuais e participou de importantes coletivas no Brasil e no exterior. Sua obra está presente em acervos de instituições culturais e representada em catálogos, revistas, sites e livros como Ceará Terra da Luz, A Fortaleza, entre outros. Patrícia Veloso é mestre em administração de empresas pela Unifor. Fundou e dirige a empresa Terra e Luz e é curadora da obra dos fotógrafos Gentil Barreira, José Albano e Chico Albuquerque. Veja agora o bate-papo com a curadora Patrícia Veloso e o fotógrafo Gentil Barreira, entrevistados por Camila Silveira, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Gentil, quando começou essa ideia de ser fotógrafo? Eu estava estudando em São Paulo e já fotografava e tive a oportunidade de comprar um bom equipamento e depois montei junto com um colega da escola um laboratório. E aí a gente começou a fazer fotografias, fazer as cópias, né? Não só fotografar, mas fazer as ampliações, revelar os filmes. Aí depois disso eu entrei na arquitetura, numa escola lá em São Paulo. E essa escola tinha um projeto de se tornar uma escola de comunicação e artes. E a gente tinha oportunidade de pesquisar e de usar a fotografia de diversas formas. E aí, durante esse período, passei um período de 2 anos nessa escola, desenvolvi bastante esse lado da fotografia, pesquisando e mostrando fotos e fazendo os trabalhos também da escola com fotografia. Aí, a partir daí, eu me decidi que ia trabalhar com fotografia, não com arquitetura. E Patrícia, seu trabalho como curadora de artes visuais, como é que é? Meu trabalho é muito focado na fotografia e nós iniciamos quando a gente montou um laboratório ou um estúdio para atender publicidade, nós montamos uma galeria junto nesse mesmo espaço. E daí eu comecei a organizar exposições e convidar fotógrafos, fazer intercâmbio com outras galerias no Brasil. E foi dessa necessidade que surgiu a experiência de organizar trabalhos para expor. Não existia, e no Brasil ainda é pouco frequente os cursos sobre curadoria ou sobre crítica, nessa área. A maioria das pessoas são autodidatas e minha trajetória surgiu dessa experiência de ter montado uma galeria. De querer acompanhar o trabalho. Também, paralelamente acompanhava o trabalho do Gentil, mas nesse período eu trabalhei muito com o Chico Albuquerque. Nós fizemos o primeiro livro dele da edição de Mucuripe, ainda em 1889, e fiz uma exposição dele, Jericoacoara. A primeira vez que ele mostrou Jericoacoara foi na nossa galeria. Nós tínhamos um ambiente muito interessante que a gente fazia discussões sobre fotografia com fotógrafos amadores e fazíamos quase que uma oficina de edição com eles, onde eles participavam também da escolha das fotos que iam ser apresentadas nas exposições. E daí, desse período para cá, eu venho me dedicando a fazer livros e exposições, e sempre com essa proposta de selecionar, editar e preparar os trabalhos para expor. Gente, e a fotografia como profissional, como é que aconteceu? Nesse momento, quando eu parei de estudar, que resolvi trabalhar com fotografia, eu voltei a morar em São Paulo, voltei para Fortaleza e tinha que trabalhar, tinha que ter como viver. Então, fiz vestibular, entrei na comunicação, porque eu tinha um interesse na fotografia, queria aprender mais, mas tinha que trabalhar. E aí, a partir daí, eu montei um portfólio e iniciei meu trabalho com fotografia de arquitetura. Na época, eu passei a oferecer meu trabalho pelos escritórios, de arquitetura, as empresas de engenharia, de decoração de ambientes, e comecei a trabalhar profissionalmente com fotografia de arquitetura. E a publicidade, como é?
A publicidade veio posterior, a convite de amigos, né, que viram o meu trabalho, acharam interessante que eu poderia contribuir com o meu trabalho para a publicidade, eram pessoas que trabalhavam em agências, no caso era o Augusto Pontes e o Paulo Linhares, que na época trabalhavam na Marca Publicidade. E aí me fizeram um convite e os primeiros trabalhos eu fiz com a direção deles. E Patrícia, como é que é trabalhar ao lado do seu marido? Nós estamos juntos há bastante tempo, temos filhos de mais de 30 anos já. E eu também, antes de conhecer o Gentil, já revelava meus filmes. Tinha feito um curso de fotografia, já tinha equipamento, estava fazendo essas experiências de também revelar filmes e buscava um lugar para ampliar minhas fotografias. Foi quando eu conheci o Gentil. E desde lá, assim, nós começamos a se encontrar e tudo, e a fotografia sempre junto. O meu interesse inicial, a fotografia era um interesse comum, e daí a gente ajudar um ao outro, né, no desenvolvimento do meu olhar para os trabalhos dele, dos outros, e de construir essa carreira dele, tanto no autoral como no comercial, foi assim, quase que consequência desses primeiros encontros, né, em que a fotografia esteve junto o tempo todo. E Gentil, fale um pouco das suas exposições. Qual o senhor gostou mais de produzir? Eu sempre gosto de produzir a próxima, né? É a melhor, porque acho que eu tenho um espírito um pouco crítico e eu sempre estou esperando fazer melhor. E aí depois que eu faço, eu observo que tem coisas que eu poderia fazer melhor ainda, então eu acho que sempre a próxima é bem interessante, vai ser mais interessante. Mas eu acho que Adiante dos Olhos é uma exposição. Tem algumas que são assim, especiais, tem espaço maior, por exemplo, teve uma que eu fiz na Galeria do Ibeu, na época que o Carlos Costa era o curador da galeria, que é uma exposição que eu acho muito interessante, porque tem uma proposta diferente de como eu tratei a imagem, a luz, e eu acho que até hoje são imagens que têm tem uma força, né? Depois, essa exposição que a Patrícia está falando, Diante dos Olhos, foi uma exposição no Dragão do Mar, onde tem uma construção bem interessante, onde a gente fala da cidade e também da vida fora da cidade, no caso numa praia, e que a gente teve a oportunidade também de montar isso de uma forma muito interessante. Ficou bem montada a exposição, teve uma boa repercussão, e são imagens também que eu achei que tem uma construção realmente bem fundamentada, bem interessante. E a temática? É o senhor que escolhe ou manda você produzir? Como é que é? É meu olho. Eu fotografo muito assim, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu acho que pode ser uma coisa interessante. Agora, por trás disso, tem uma pesquisa de algum tempo que eu sempre tento fazer, que é mostrar o que o olho não vê, que só a fotografia vê. E uma boa parte do meu trabalho eu estou buscando isso. Não só não mostrar o óbvio, mas mostrar de uma forma muito particular da fotografia, uma linguagem da fotografia. É uma imagem que a olho nu você nunca vai ver. No cinema você não vai ver. A única forma de ver é com fotografia. Por exemplo, uma imagem borrada, assim, que você tem aquela de longa exposição. É uma coisa que o olho não vê, só a fotografia vai ver. E Patrícia, vamos falar um pouquinho dos livros que você ajudou a produzir? O primeiro deles foi esse do Chico, que até não está aí. É a primeira versão de Mucuripe. Esse livro foi muito interessante, foi minha escola do livro, porque nós tínhamos montado uma equipe
para fazer a construção do livro, eu e o seu Chico. E as pessoas foram se descomprometendo com o projeto. Então, nos vimos, eu e o seu Chico, diante da necessidade de produzir um livro. Eu tinha feito algumas experiências diagramando umas páginas de um jornal que tinha na época na cidade. Tinha esse olho já para fotografia, a gente já tinha editado quais eram as fotos que iam entrar, mas daí a construir um projeto gráfico e fazer uma publicação era bem diferente. Na época não tinha computadores, então foi bem engraçado a produção. A gente ampliava em xerox, montava as páginas, colava as fotografias ampliadas para dar a perspectiva de como o livro ia ficar. E os textos foram feitos pelo Eduardo Campos, então ainda era um período de fotocomposição, a gente tinha que recuperar os textos errados, substituindo letra por letra. Foi muito interessante. Nós fomos juntos para São Paulo acompanhar na gráfica. Enfim, o livro ficou pronto. E depois disso, eu passei um tempo, assim, a próxima publicação que eu organizei foi um livro sobre o Ceará, a primeira versão do Ceará, Terra da Luz, que também foi uma iniciativa do Paulo Linhares, quando eu estava na Secretaria de Cultura. Ele pediu para a gente produzir esse livro, que ia ser um momento especial aqui no Ceará, de uma vinda de autoridades e tudo, e que precisava ter uma publicação. E daí nós montamos, foi também muito desafiador essa ideia, né, de fazer um livro retratando todo o Estado, mas foi bem sucedido, foi um marco, inclusive, assim, para nós, e até um pouco comenta-se, não é, que para a história do livro no Ceará, porque era um livro que nós imprimimos no Chile, não tinha gráficas aqui em Fortaleza de jeito nenhum, foi na meados da década de 90, e nós fomos imprimir isso no Chile. Depois disso vieram vários. Do próprio Chico, eu fiz uma segunda edição do Mucuripe, fiz 2 livros sobre a cidade de Fortaleza, que é o A Fortaleza e Viva Fortaleza, inclusive é um lançamento bem recente, do ano passado, de dezembro. Fiz 2 livros do Zé Albano, o Manual do Viajante Solitário e o Zé Albano 40 anos de fotografia. O 40 anos é um livro autoral sobre a trajetória do José. Fiz também um livro que é uma revisão de uma exposição que eu montei com o seu Chico em 1990. Nós montamos uma retrospectiva dele de 65 anos de fotografia. Tinham 200 fotos na exposição. E depois disso, agora em 2009, né, o seu Chico faleceu no ano 2000, mas em 2009 nós montamos um livro, eu e o Ricardo, que é o filho do seu Chico, com um resumo dessa exposição. Tem 90 fotos. Então, já fiz a 3ª edição do Ceará, Terra da Luz, tenho um livro sobre o Teatro José de Alencar, e a fotografia sempre é a marca dos livros, né? A linguagem com que a gente quer comunicar para o público, o mundo que a gente pensa e como a gente trata essas temáticas, e aí reunindo fotógrafos, pessoas que trabalham com texto para desenvolver esses conteúdos. No próximo bloco, o fotógrafo Gentil Barreira e a curadora Patrícia Veloso falam sobre suas exposições e produções. Não saia daí, o 2 Pontos volta já! O 2 Pontos está de volta. E nesse último bloco, o fotógrafo Gentil Barreira e a curadora Patrícia Veloso nos mostram suas publicações em parceria e falam de projetos futuros. Esse é um trabalho que o seu Chico fez na década de 50, no Mucuripe. Depois ele retornou em 86. A primeira edição tem os 2 momentos, mas a segunda edição só tem nós editamos só com esse ensaio, que eu acho que é bem
assim, uma referência importante na obra dele. Ele fez estilo no filme do Orson Welles, em 42, e em 52 ele veio a Mucuripe. Ele já morava em São Paulo, morou 30 anos em São Paulo. Ele veio a Fortaleza para passar umas férias, e aí fez Mucuripe, no mesmo local onde ele tinha trabalhado com Orson Welles. E aí o resultado é esse ensaio. O que ele trabalhando com Orson Welles? Aqui temos algumas imagens, né, do estilo do filme, do It's All True. E aí depois disso ele retornou a Mucuripe, que aqui também tem uma parte, né, do ensaio. Mas nesse tem várias outras coisas. Tem uma série de retratos muito bonita. Essa foto dele é de 39. E aqui, depois de Mucuripe, a gente tem retratos, que é também um trabalho exemplar na obra dele, né? Isso é o trabalho dele de publicidade, feito em São Paulo. Isso aqui já é um material, um dos trabalhos que ele fez aqui. Ele voltou para cá na década de 70. Quando o Gentil estava começando na publicidade, seu Chico veio de São Paulo para cá. E acho que ele contribuiu muito para impulsionar, inclusive com a qualidade do trabalho dele. Já tinha atuado durante 30 anos em São Paulo. Quando ele voltou para Fortaleza, ele voltou com conhecimento de equipamentos e muitas coisas que ainda técnica não aconteciam também, né? aqui. A qualidade técnica do trabalho dele era muito, muito boa, né? E daí ele alavancou essa fotografia de publicidade aqui no Ceará também. Já esse foi o livro. Eles têm uma divisão geográfica do estado. Inicia com um pouco da história de formação do Ceará. Tem inclusive a foto do seu Chico de 39 dos Vaqueiros. E tem Fortaleza, Litoral, Serra e Sertão, que é uma compreensão bem... como a gente identifica muito essa questão da geografia no estado, né? E daí tem essas referências as imagens fazem um passeio pelo estado, né? É bem interessante até como um conteúdo eu chamo muito que é assim, uma educação visual também, não é? Porque são imagens construídas com muita qualidade. A gente tem um cuidado bem rigoroso em relação à qualidade de impressão. Então, não só o conteúdo informativo, mas composição, essa qualidade técnica é, para mim, também algo que eu busco nas publicações, porque é como se estivesse formando um leitor visual, né? Tem um aspecto também que ela distribui isso gratuitamente nas escolas. Todas as bibliotecas de escolas no estado, pelo menos uma escola em cada município recebe um livro desse. É uma forma educativa também, né? De levar quem não pode conhecer o estado. É isso mesmo. Tem muito essa preocupação de você poder levar esses conteúdos. Esses livros são feitos com leis de incentivo, lei estadual, lei federal. E é uma contrapartida, né, de oferecer essas publicações para... Mas antes de qualquer exigência desse tipo, você já fazia essa distribuição, né? No caso do artesanato, você distribuiu não só para as escolas, mas para os próprios artesãos, todos que foram fotografados, né? Tenho também o Ceará Feito à Mão, né, que é uma publicação nossa. E esses dois, que eu acho que são livros que fazem pensar Fortaleza. São 130 anos da cidade. O A Fortaleza é de 1880 a 1950 e o Viva de 1950 aos dias de hoje. É uma trajetória iconográfica, tem uma pesquisa bem intensa e extensa sobre a cidade e as pessoas, né? É sempre interessante pontuar que esses livros, eles não têm
não tem só o patrimônio edificado, mas as pessoas que viveram nesses períodos, né? Como elas eram, essa foto é uma foto colorizada e tem os produtos, né? Mais colorizada de época, não é de Photoshop. Não. Os cartões postais. Isso é de um álbum de família que foi retirado do álbum, como era o próprio álbum. Então, assim, tem ticket de bonde, tem vários conteúdos além das imagens. Um resgate histórico, né? Isso aqui é o cartaz de inauguração do Majestic, um cine-teatro que teve na Praça do Ferreira, incendiou na década de 50, não foi recuperado, né? E aí tem vários movimentos sociais aí, né? Tem movimentos sociais, os imigrantes, vários temas. Esse tem a contribuição de 12 autores. E o Viva Fortaleza tem também essa mesma perspectiva de cidade e as pessoas. Esse já convidamos 17 autores de textos. E esse tem uma proposta bem interessante. Nós convidamos 17 fotógrafos que fazem ensaios recentes da cidade e esses ensaios dialogam com fotos antigas também. E aqui tem os 2 livros do José, que é o Manual do Viajante Solitário e José Albano, 40 anos de fotografia. Esse aqui é um projeto que nós iniciamos com o José, ainda não conseguimos fazer outros volumes, mas chama-se Obra em Revista. É o próprio autor fazendo uma leitura da sua obra, da qual eu também faço parte da curadoria. Então o autor traz a obra, a gente discute o que é que vai entrar na publicação e daí com o olhar dele e o meu a gente seleciona a edição final. No caso, o Zé Albano fez o próprio texto dele. E aí, não necessariamente, esse também é um livro bem interessante, ele descreve como ele fez essa foto, é bem curioso, tem a trajetória dos 40 anos da fotografia dele, também nós montamos uma exposição, ficou muito bacana no Dragão do Mar, e esse aqui era um projeto dele, que ele trouxe para ser realizado por nós, que foi desenvolvido pela filha dele, que é a Emília. Era um trabalho de monografia dela da universidade, que se tornou um livro, que são as viagens dele de moto pelo Brasil. Tem vários anos aqui de relatos e de coisas que ele foi juntando. O Gentil tem esse trabalho de 1979. É uma visita à praia de Almofala, litoral oeste do estado, e ele foi junto com uma equipe da Universidade Federal do Ceará para fazer uma pesquisa antropológica sobre a pesca do curral e esses costumes, porque esse local onde reside uma etnia indígena, né, que são os Tremembés. E o Gentil foi novamente, agora em 2010, fazer o mesmo trabalho. Voltou à praia e fez novas fotos no mesmo lugar. Então, assim, é interessante você fazer uma revisão dessa construção do olhar dele, 30 anos depois. E perceber que assim, já existia não gosto muito dessa palavra, mas uma identidade no trabalho, uma forte referência de como ele seria a trajetória dele na fotografia. Esse trabalho eu acho também bem interessante, é uma série que ele fez em Nova York, que tem essa ideia da fotografia. Eu acho que aí ele junta o que ele tem dessa bagagem da publicidade com essa percepção das megacidades, né? A publicidade nas megacidades. Então, assim, é uma mega publicidade também, né?
como ela se faz aparecer dentro de um ambiente de uma cidade. Daqui a gente tem esse trabalho, é bem interessante também, foi meio que uma provocação, eles foram a Quixeramobim fazer uma homenagem a um fotógrafo que é o Paulo Harding. Esse fotógrafo teve uma obra muito marcante na fotografia cearense, ele era um experimentador, assim como o Gentil, que eu coloco muito o trabalho do Gentil dentro da experimentação. E o Paulo era um fotógrafo experimentador, só que ele teve, aos 27 anos, ele partiu, né? Faleceu. E ele tinha um trabalho assim muito forte com cores e o Gentil fez esse trabalho dentro de uma fazenda da família do Paulo, na casa onde ele viveu. Ele foi meu colega de escola. Isso aqui é a casa na fazenda onde ele vivia com a família, né? E aí ele traz essas imagens que tem as referências com o Paulo, mas também uma construção. Essa foto não é feita com câmera, é feita com um scanner. Ela é produzida a partir de um outro dispositivo que não é a câmera fotográfica, mas é fotografia, né? Essa foto teve no Salão de Abril. Esse trabalho também acho interessante assim, que a obra do Gentil, ela é pontuada por algumas questões que ele traz, mas ela não tem uma linearidade de produção, não é uma temática que ele desenvolveu a vida inteira. São construções que ele vai fazendo ou por provocações ou pela própria inquietação dele. Essas duas foram feitas para uma exposição, foi inclusive produzida pelo Sigbert Franklin, que era sobre a água. E isso é um reflexo de uma escultura do Cérvulo Esmeralda. Parece que o céu vai se desmanchar em chuva, né? Isso aqui é uma visita ao interior do estado, que nós estamos construindo um novo livro, que por enquanto tem como proposta Ceará de Sol e Chuva. Pode ser que ele ganhe um outro título, mas por enquanto a gente está trabalhando dentro dessa perspectiva. Que é uma visita aos cenários, né, do sertão nesses dois momentos, que nós temos uma mudança muito grande na paisagem e o Gentil está trazendo algumas coisas em que você sutilmente identifica o que está acontecendo com o cenário, com as nuvens, com um céu de chumbo, né, preparado aqui para uma grande chuva. Um céu também bastante nublado. Aqui uma árvore com poucas folhas na região de Quixadá, numa expectativa também de aguardando o inverno. Isso aqui é também lá, mas já bem árido, né? Então esse trabalho já está acontecendo há algum tempo, tem várias outras imagens. Mas é interessante também você lidar com uma paisagem com o preto e branco, onde o autor, o leitor, né, o espectador, vai ter que se deparar com essa imagem para fazer uma leitura mais aprofundada do que ela tem de representação no caso. Porque você, de uma leitura imediata, você tem que mergulhar nos elementos para saber isso era período de chuva, se era período de sol, como é que está a paisagem, essa árvore tem folhas, está verde, tem flores, né? Quais são os seus conteúdos de interpretação da imagem para poder identificar o que é que ela está lhe colocando, né? O Dois Pontos fica por aqui. Se quiser enviar dicas ou sugestões, use nosso endereço eletrônico doispontos@unifor.br. E não esqueça que você pode assistir a este e aos demais programas da TV Unifor pelo nosso portal multimídia. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima!